Vou iniciar aqui apresentando a execução, né, do projeto, né, das APIs e tudo do que foi desenvolvido. Aqui foi disponibilizado, que nem eu comentei, foi disponibilizado, né, na nossa wiki em artefatos a collection, Swagger também, se for o caso, e o mock que foi utilizado para poder subir ali no N8N. Então aí aqui, né, usando o Insomnia, a gente tem aqui todas as APIs que constam nessa collection. Aqui eu tenho toda a parte, né, de documentação, então eu tenho aqui o Swagger, que a gente consegue pegar todos os paths. Então, em números, tá? Mas aí aqui tenho todos os paths, né, tudo que as tags, os parâmetros, os response, exemplos também, já para executar. Então, tá tudo configurado já aqui na collection. Aí aqui eu tenho toda aquela parte de métricas que eu comentei. Então, eu tenho aqui as métricas, né, voltado por produto. Então, aqui eu tenho, né, a quantidade de vezes que foi chamado nessa API para poder criar o produto, para poder salvar o produto. A mesma questão, né, qual é o tempo decorrido, a duração ali da execução média dessa API. A mesma coisa, né, para as demais APIs eu tenho, né, esses dois parzinhos de métricas que eu coloquei, tá? Então, tanto para o contexto de produto, para o contexto de order, para o contexto de cliente e categoria, tá? Então, eu tenho todo esse mesmo conjunto para cada um dos contextos. E aqui eu também tenho, né, os health check, né, de cada um, né, dos meus adapters que estão rodando, né, que nem, por exemplo, eu tenho aqui o health check da, do nosso adapter de consumer, né, a gente consegue perceber aqui que está up, espaço em disco, etc, né, o liveness state também, ping, readiness state, e a mesma coisa para o adapter rest. Mesma coisa, tá? Então, tá aqui tudo. Tem, né, as demais APIs também tá tudo aqui. Então, tem todas as APIs aqui que a gente consegue consumir aqui para as demais métricas, né, que já vem por default do próprio Actuator, né, para cada um das aplicações. Então, considerando aqui, por exemplo, a do Adapter REST, a gente tem inúmeras métricas, né, que a gente pode consultar, né, informações de JVM, informações, não é, do próprio Tomcat, de processo, CPU, memória, aí as métricas de espaço de disco e as próprias métricas mesmo customizadas que eu fui colocando dentro de cada uma das APIs, tá? Aí aqui a gente tem todas as APIs que foram construídas também. Então, no contexto aqui do cliente, eu tenho, né, o meu criar, meu identificar e etc, né? Para cada uma eu tenho, né, todas as APIs aqui mapeadas, né? Então, essa aqui está a estrutura, né, das collection. E aí eu vou começar demonstrando mesmo, né, as APIs que foram construídas. Então, por exemplo, eu vou começar aqui com o cliente, né, fazendo aqui um cadastro de um cliente. Então, eu vou fazer o cadastro aqui, né, do Bernardo. Então, aqui a gente consegue ver que ele conseguiu executar ali o cadastro com sucesso, retornou o ID e os dados que foram enviados. Aqui ele faz aquela validação também de CPF inválido. E se eu tentar, por exemplo, fazer um cadastro, né, do mesmo CPF, que é utilizado como identificador, né, do cliente, também, né, como identificador,
eu consigo validar se já existe esse CPF, né, na base. Então, aí tem algumas inconsistências, né, consistências, na verdade, que faz, né, essa API. Aí aqui eu tenho a parte de identificação do cliente, né? Então eu consigo, por exemplo, verificar a identificação aqui do cliente que a gente acabou de cadastrar, por exemplo. A gente consegue verificar que existe esse cadastro aqui, então o cliente ele consegue se identificar aqui dentro, né, da aplicação. E a mesma coisa, um cliente que já estava aqui cadastrado também, né, que já vem por default ali, né, cadastrado, que seria esse daqui. Mas ali também ele faz a verificação, né, se esse cliente existe. Se não existe, ele já não vai devolver e vai indicar, né, que o cliente não foi encontrado, né, na base, né, com essa informação de de CPF. Aí eu tenho aqui, partindo para a parte de categoria, eu tenho a listagem da categoria. Então, aqui eu posso mostrar as categorias que já estão cadastradas por default dentro da aplicação, que são essas, né, de lanche, de acompanhamento, bebida e sobremesa. E aqui, por exemplo, eu vou mostrar aqui cadastrando uma nova categoria, né? Por exemplo, essa aqui do mercado, né? Itens de mercado para você que quer mais praticidade no seu dia a dia, por exemplo. Então aí eu faço o cadastro dessa categoria e também, por exemplo, tem validação caso essa categoria já exista, né, com base no nome. E aí, se eu listar aqui, por exemplo, de novo, eu vou conseguir verificar que veio mais uma categoria, né? Então, foi cadastrada mais uma categoria aqui. E aqui eu tenho, né, todas as APIs aqui para poder cadastrar aqui produto, atualizar informações do produto, excluir um produto e listar os produtos que estão cadastrados naquela categoria, né? Partindo aqui, por exemplo, para poder listar as categorias já existente, né? Os produtos já cadastrados para essa categoria já existente, né? Que é, por exemplo, o lanche, né? Que já veio por default. Então, eu consigo listar aqui e saber que, opa, tem 2 produtos cadastrados aqui nessa categoria, né? Embaixo dessa categoria. Então, aqui eu tenho todas as informações de status, né? Se está ativo ou não, os dados da categoria e os dados também do próprio produto, tá? Aí aqui para exemplificar, eu vou criar um novo produto, né, carne moída aqui, e dessa nova categoria que a gente acabou de criar também. Então aqui eu consigo fazer a execução e ele criou esse, esse novo produto abaixo dessa categoria. E se a gente for, por exemplo, fazer a listagem, né, dessa categoria que a gente acabou de criar, a gente vai ver que a gente vai ter um produto abaixo dela, né? Antes não tinha nenhum produto, porque a categoria era nova. Agora que a gente cadastrou, a gente tem esse produto de carne moída, né, abaixo dessa categoria, tá? Aí partindo para a parte aqui do pedido, né, a gente tem, né, as listas, né, que eu deixei aqui separado por cada um dos status. Então eu tenho tudo que está como recebido, lista para mim tudo que está em cobrança, em preparação, é, em pronto ou finalizado. Então, nesse caso, eu tenho, né, todas as listas aqui por cada um dos status do pedido. E aí aqui eu também consigo, por exemplo, fazer a busca de um pedido específico, né? Então eu informo aqui a identificação do pedido e ele faz a busca. Nesse caso aqui eu executei para um pedido que não existe, né, na base. Então ele faz essa consistência e devolve essa informação. E aqui eu também tenho a parte aqui do monitor de pedidos, né? Então, para a gente poder saber ali qual pedido entrou primeiro, qual pedido que está saindo, que já saiu, que está pronto, e os finalizados vão sendo, né, removidos desse monitor de pedidos também, conforme, né, toda a regra de negócio que a gente tem ali, né, no nosso desafio, tá? E aqui eu também tenho a opção de atualizar o status do pedido, né, manualmente aqui para pronto ou finalizado. Né? Então, a gente vai fazer aqui um exemplo de um pedido, né? Então, eu vou utilizar aqui o próprio QR Code aqui do Mercado Livre mesmo, né? O mock que eu comentei do Mercado Livre, do Mercado Pago, desculpa. Então, aqui eu estou falando que eu quero esses dois
pedidos, né, esses 2 itens dentro do meu pedido, né, com o total, etc. A quantidade também. Ele vai fazer, né, a execução e aí ele me retornou aqui, ó, que recebeu o pedido, né? Aí, como eu comentei, né, no vídeo passado, a gente tem aquela parte de mock, né? Então, aqui no caso, ele já identificou que tem um pedido, né, nesse nosso workflow, né, que já foi passado para ele e foi executado. Aqui, por exemplo, nessa situação, ele verificou, tipo, como se tivesse, né, pago de fato ali para o provedor, né, aquele pedido, né? Então aí o que ele fez? Ele devolveu esse status, né? Atualizou o status da aplicação ali para aquele pedido. Então ele falou assim, a aplicação, para esse pedido que foi pago, para esse valor, etc., ó, foi pago. Então aí ele devolve ali o status para esse pedido, indicando que foi pago, né? E aí, voltando para cá, a gente, né, como ele já foi recebido e já automaticamente já passou para status de encobrança e já foi cobrado, ele já vai diretamente para a fila ali de em preparação, né? Então, aqui, por exemplo, ele já vai estar ali, se eu listar ali os pedidos em preparação, eu vou saber ali que está em preparação. A mesma coisa se eu quiser, por exemplo, consultar ali o meu monitor, né? Então, deixa eu consultar o meu monitor de pedidos. Opa, eu sei que já tem um pedido, tá pago e ele tá com status de em preparação e eu sei quais são os, né, os meus itens, né, que estão sendo preparados ali para esse pedido, né? Então aí, por exemplo, vamos simular aqui um outro pedido exatamente igual, né? Então, porém para esse pedido eu vou tirar aqui o cliente, né? A autenticação aqui do cliente, por exemplo. Então, aí ele me devolveu ali o pedido 2, né? Então, tem o pedido número 1, pedido 2, cada um tem a sua identificação ali específica. Todos foram recebidos. E aí, de novo, ele cai naquele processo do fluxo ali de forma automática. E ele já me devolve aqui, né? Passando por esses outros steps e caindo aqui também em preparação, né? Então, agora, se a gente for vir aqui e ver, vai ter 2 pedidos em preparação, né? O primeiro e o segundo, né? Na ordem correta. Se a gente for olhar aqui para o monitor de pedidos, também vai estar seguindo a ordem, né, de entrada. Então, pedido 1, depois o pedido 2. Mas porventura, se acontecer alguma coisa lá dentro da cozinha e a cozinha foi lá e atualizou e pegou o pedido 2 primeiro e etc., ou acabou primeiro de fato, ele pode vir e fazer a solicitação para indicar que o pedido 2 está pronto, por exemplo, né? Então, vamos pegar aqui esse pedido 2 e vamos indicar que ele está pronto, né? Por exemplo, né? Então, a gente pega aqui o status, né, do pedido e a gente vem e fala qual que é o status, né? Nesse caso aqui eu estou passando, né, na API qual é o status que eu quero para aquele pedido, né? Então, aqui eu estou falando que eu quero que atualize esse status, né, desse pedido para pronto, né? Então, a gente, se a gente executar aqui de novo, né, aqui o monitor de pedido, a gente sabe ali que agora, opa, esse pedido está pronto, né? Então, a gente está aqui em preparação e eu tenho pronto aqui no lugar, né? E aí, uma vez que o cliente ele foi lá e pegou, né, esse pedido, eu consigo vir aqui e atualizar para finalizado, né? Que aí, no caso, ele vai sair, né, do meu monitor ali agora, né? Se eu executar de novo, ele sai ali do meu monitor e aí volta a ficar somente aqui o próximo, né? Na verdade, o próximo item que está na fila ali, né, de produção e preparação do pedido, né? Então, eu tenho aqui todo o fluxo indicando, tenho o monitor de pedido, tenho toda a parte aqui de checkout, de listagens, de acompanhamento do meu próprio pedido, por exemplo. Deixa eu pegar aqui e acompanhar o meu pedido, né? Então, eu tenho uma API aqui para poder acompanhar o meu pedido, né, específico. Então, eu venho aqui e busco aqui. Agora eu sei que, opa, meu pedido ele já está, né, finalizado. Então, se eu tivesse ali uma interface, eu saberia que, por exemplo, opa, fechou, né, o meu pedido, né? Então, ele já foi preparado, foi entregue e foi finalizado, né, fechado. E aí, se eu, por exemplo, consultar aqui meu outro pedido que está aqui em preparação, eu consigo também ver exatamente ali o status ali do meu pedido e quais são os itens do meu pedido e etc. Então,
eu sei que foi pago, está em preparação. Então, e quais são os itens, por exemplo, né? Então, eu tenho essas APIs aqui. E aí aqui eu deixei, né, aqui para caso, né, a gente queira simular, por exemplo, né, uma atualização, né, forçada, tanto para o Itaú como para o Mercado Pago, né, que é basicamente o mock, né? O mock lá que eu comentei, ele faz isso daqui automático para a gente, mas se eu quiser, por exemplo, testar aqui uma situação, né, manualmente, eu consigo executar aqui a atualização desse pedido, tá? Então, basicamente, era isso, tá? Que eu tinha para mostrar relacionado à execução mesmo do projeto, tá? E aqui eu acho que talvez só para finalizar, e a gente vir aqui de novo e consultar aqui, eu tenho minha API aqui rodando normalmente, os pods, tudo certinho, e a quantidade de réplicas, percentuais de atualização aqui para os targets, né, para poder subir ou não, tá tudo em ordem rodando normalmente, tá? Então, basicamente é isso que eu tinha para mostrar.